Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores professores do projeto da Associação Portuguesa de Educação Ambiental e do projeto Vamos Cuidar do Planeta. Caros jovens, bem-vindos à Casa da Democracia. É um gosto ter-vos aqui na Comissão de Educação e Ciência. Vamos então dar início à nossa reunião. Inicialmente há um tempo previsto de 15 minutos para a entidade que nos visita e o Sr. Professor está-me a pedir mais alguns minutos para a intervenção inicial. No final disporiam de 15, portanto, se usarem agora 20, usam 10 na intervenção final. A ver se não precisamos tanto, porque senão vamos nos sobrepor ao plenário e já não podemos. Muito bem. Então, eu daria a palavra primeiro ao Sr. Dr. Joaquim Ramos Pinto, Presidente da Associação Portuguesa de Educação Ambiental, para nos apresentar o projeto. E depois o Sr. Professor dirá quem é que vai usar da palavra entre os jovens, ou os jovens pedirão a palavra para nos colocar as suas questões ou para nos apresentar as suas propostas e sugestões. Sr. Professor, faça o favor. Obrigado, Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. Excelentíssimos senhores, senhoras, senhores deputados, senhoras deputadas, e professores, professoras, colegas e estes jovens, estes adolescentes, estudantes que representam 8.000 jovens que trabalharam durante o ano letivo anterior para estas propostas que hoje são aqui apresentadas. Propostas, questões, problemáticas, mas também sugestões ou ideias que eles consideram que poderão ajudar no trabalho, no exercício político das senhoras deputadas e senhores deputados nesta Assembleia da República. Este projeto tem uma metodologia que parte da problemática identificada pelos jovens. A Associação Portuguesa de Educação Ambiental não orienta nem dirige temas, nem a forma como vão abordar esses temas. O desafio é lançado no sentido de olhem para o vosso meio, a vossa comunidade, o vosso bairro, a vossa escola e vejam que questões vocês gostariam de trabalhar, de melhorar, vejam como é que alguns dos temas ambientais que estudam no currículo poderão ser também por vós olhados e sentirem-se como parte da solução. Aqui a ideia é, nós identificamos estes temas, estas problemáticas, nós temos questões para colocar. Numa segunda fase de estudo, de investigação, há uma aproximação com investigadores, especialistas e técnicos para fazer uma abordagem através do conhecimento científico, através do conhecimento produzido e técnico também, muitas vezes tem ideias, mas tecnicamente não é possível. Depois dessa fase de discussão com técnicos e especialistas, que podem ser identificados pelos próprios jovens, como podem recorrer e pedir apoio à Associação Portuguesa de Educação Ambiental. Numa terceira fase, pede-se que entrem em contacto com decisores políticos locais, juntas de freguesia, a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, no sentido também de ver a abordagem política no seu município sobre essas questões. Muitas delas são acolhidas e integram as dinâmicas políticas para responder a algumas das propostas dos jovens, outras não tanto, porque tecnicamente não é possível, porque politicamente não é prioridade, porque outros fatores não ajudam a que essas propostas, mas pelo menos aproxima estes jovens do que é poderem discutir e poderem levar as suas ideias, as suas propostas em termos de políticas locais. Depois há o encontro de temas que são de âmbito nacional e a Associação promove uma conferência nacional onde os jovens trazem essas problemáticas nacionais para poderem então ser trazidas à Assembleia da República, que é o que está aqui hoje. De um conjunto de propostas foram selecionadas aquelas que eles consideraram mais pertinentes, que consideram que poderiam ser trazidas no sentido das senhoras deputadas e dos senhores deputados poderem encontrar a oportunidade de, por um lado, verem de que forma podem fiscalizar algumas das leis que existem e não estão a ser cumpridas, identificadas por eles,
Pode não ser bem assim, portanto, isto não é ao rigor. Vamos este ano trabalhar um bocadinho mais e fazer com que vão pesquisar que leis é que já existem, nomeadamente uma do Orçamento de Estado de 2025 sobre o fast fashion, que é um tema que eles trazem, que portanto até já está, portanto, e quando eles fizeram este trabalho ainda não estava. Então precisamos de ver o que é que está, e o que trazem aqui às senhoras deputadas e senhores deputados é as suas ideias, perguntas, questões e propostas de solução. Representa, como disse, 8.000 jovens, são de escolas desde Irmesinde, Valongo, Eixo, Aveiro, Escola Profissional de Aveiro, de Lisboa, Casa Pia, de Oeiras, do Algarve. Temos então de Bragança, o Politécnico de Bragança, temos aqui jovens que representam esta rede, no fundo são os delegados desta rede, que hoje vêm à Assembleia abordar estas questões, e daí gostaríamos depois certamente de dar continuidade a este trabalho, e esta era o enquadramento. Depois dizer também que depois deste encontro nacional há um outro trabalho com o Parlamento Europeu, onde vão 10 jovens desta rede reunir com eurodeputados e também termos esta ligação das políticas europeias com as políticas nacionais. Portanto, isto é trazer os jovens para o espaço político, trazer os jovens para conhecerem como funciona a democracia e estimulá-los e sensibilizá-los para as questões, para a sua consciência cívica e cultura democrática, e esperemos que de hoje possam levar aqui também ideias para poderem continuar o projeto e continuarem a trabalhar em benefício desta nossa casa comum. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada. Eu dava então agora a palavra aos jovens. Se levantarem o braço, já estão a pedir. Muito bem. Só peço que quando liguem o microfone e se identifiquem, está bem? E depois expõem a questão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados aqui presentes, bem como todos os meus colegas e demais convidados. Comigo hoje tenho a Catarina, da Escola Profissional de Aveiro, a Anieli, da Escola Básica 2-3 de Eixo, bem como também a Alice. O tema que nós trazemos é a biodiversidade e educação ambiental nas nossas escolas. A verdade é que muitas escolas possuem uma ampla área de jardins ou pequenas matas que não são alvo de cuidados de manutenção, quando pertencem à gestão da Parque Escolar, Construção Pública EP. Consequentemente, muitos destes locais tornaram-se baldios, onde a vegetação cresce livremente e verifica-se, em muitos casos, arbustos e pequenas árvores mortas sem serem substituídas e que, demasiadas vezes, são local onde as invasoras se instalam, principalmente nos espaços rurais, onde são paredes meias com locais naturais, sendo estes espaços focos de propagação das invasoras, nomeadamente plantas como a erva das pampas, que ainda por cima provoca alergias fora daquilo que é a época que tradicionalmente isso acontece em Portugal. Muitos alunos e professores gostariam assim de ver intervencionado o espaço para o tornar um verdadeiro laboratório vivo de acesso a todos, com condições de segurança e com o mínimo impacto sobre os ecossistemas instalados. Porém, as escolas, ao terem sido intervencionadas pela Parque Escolar, que reserva a si mesmo o direito de fazer a manutenção e conservação do edifício, equipamentos e espaços exteriores, não é permitida qualquer intervenção que não aquelas que forem realizadas pela própria empresa. Muito obrigada. Outro jovem, nós vamos ouvir todos e no final os senhores deputados responderão. Faça favor. Agora vamos apresentar algumas questões dos espaços exteriores nas escolas pela Parque Escolar. Senhores deputados, conhecem alguns relatórios da gestão da Parque Escolar que possam ajudar a entender o tipo de autonomia que as escolas têm para intervir em algum espaço exterior, nomeadamente na troca de arbustos e árvores e na manutenção de espaços de jardins e áreas verdes para o desenvolvimento de projetos ou erradicação de invasoras? Considerando o elevado valor ecológico e didático dos espaços verdes, qual a vossa opinião para que sejam abertos à intervenção de alunos e professores para o desenvolvimento de projetos de educação ambiental e quais as soluções possíveis? As restrições impostas pela gestão da Parque Escolar impedem intervenções em qualquer espaço exterior ou interior da escola.
Estão disponíveis para ajudar no diálogo com a Parque Escolar e o Ministério da Educação, de forma a possibilitar uma maior flexibilidade para permitir que as escolas possam gerir e intervir em alguns espaços definidos como o objetivo de criar ambientes de aprendizagens significativas mais enriquecedoras? Senhores e senhoras deputadas, sobre a educação ambiental nas escolas, considerando que as áreas exteriores das escolas são espaços ricos em biodiversidade e possuem um grande potencial pedagógico para a educação ambiental, quais são as vossas propostas para incentivar as escolas a utilizar esses espaços de forma mais ativa no processo educativo, sem que haja restrições à manutenção e conservação de áreas identificadas de interesse pedagógico para diferentes disciplinas e projetos de educação ambiental? Senhores deputados, têm conhecimento de que forma o Governo está a apoiar escolas situadas em particular, aquelas que se encontram em zonas mais carenciadas, como o STEP, para integrar a educação ambiental no currículo, utilizando espaços como jardins e matas? E têm informação da existência de programas de incentivo à criação de hortas escolares ou outras intervenções ambientais nesses territórios? E agora, algumas propostas e desafios políticos para iniciativas parlamentares. Tendo em conta as questões colocadas, sugerimos algumas ações concretas que possam ser discutidas e tidas em conta em iniciativas parlamentares. No contexto atual, a restrição das intervenções em espaços exteriores das escolas pode limitar significativamente o potencial educativo de muitas escolas, especialmente nos projetos de educação ambiental. Sugerimos que seja criada uma proposta ou iniciativa legislativa para permitir mais autonomia às escolas na gestão colaborativa dos seus espaços exteriores, através de planos de manutenção e conservação, de forma a integrar esses ambientes no processo de aprendizagem dos alunos. Criar programas de incentivo através de uma linha de financiamento do Fundo Ambiental, até 5.000 euros por projeto ou por escola, para o desenvolvimento de pequenos projetos de educação ambiental nas escolas que promovem a biodiversidade através da criação de hortas escolares ou outras intervenções ambientais nesses territórios, assim como outro tipo de projetos que promovam a consciência cívica e fortaleçam a cultura democrática das crianças e jovens em idade escolar. A experiência de aprender ao ar livre tem demonstrado benefícios significativos para o desenvolvimento dos alunos. Neste sentido, seria importante planear e implementar políticas que incentivem o uso de áreas exteriores para a aprendizagem, onde a proximidade à natureza podem ter um impacto positivo tanto no desenvolvimento pedagógico quanto na promoção da saúde mental dos alunos. Tendo em conta os efeitos nocivos da saúde originados pela grande dependência do uso do telemóvel e equipamentos eletrônicos. Obrigada. Muito obrigada. Outro grupo, faça favor, identifiquem-se, por favor. Obrigada. Boa tarde, Sra. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados. O meu nome é Beatriz Rodrigues, esta é a minha colega Bruna Vieira e nós somos da Escola Secundária Quinta do Marquês e estamos acompanhadas pelo professor Fernando Rolo. Hoje gostaríamos de abordar uma temática bastante atual e relevante, a emergência climática, os fenómenos extremos e como estas afetam a atualidade e há algumas propostas para mitigar este problema. Depois de um verão muito seco e com elevadas temperaturas, o problema da seca em Portugal é uma situação grave que tem deixado várias barragens com níveis de água muito baixos, tem deixado populações com falta de água e tem agravado o problema dos incêndios. Os fenómenos ambientais extremos fazem sentir cada vez mais e, como já se verificou em várias regiões do país, do norte ao Algarve, passando pelos arquipélagos dos Açores e Madeira, as pessoas e as comunidades nem sempre estão preparadas para responder de forma rápida e eficaz quando esses eventos acontecem, nem aos seus efeitos, colocando em risco as próprias vidas humanas, de animais e da biodiversidade no seu todo. Gostaria de inquirir aos senhores deputados se os senhores têm conhecimento de que iniciativas políticas existem para que estes assuntos sejam tratados nas escolas ou nas comunidades e possam ser desenvolvidas sessões como palestras com autoridades, a exemplo da Proteção Civil ou outras, ou simulacros, em caso de eventos extremos acontecerem enquanto estamos na escola, na rua ou em casa.
Tendo sido dada esta contextualização, agora iremos apresentar algumas propostas e desafios políticos para iniciativas parlamentares. Antes de tudo, gostaria de referir que este trabalho resultou das ideias dos jovens nas conferências do ano passado. Tendo dito isso, iremos passar às propostas. Primeiramente, sugerimos a implementação nas escolas, nos espaços esportivos, onde há aglomeração de pessoas e na comunidade, ações de simulacros de como reagir a situações de fenômenos extremos. Além disso, propomos também a promoção da participação dos alunos na elaboração de planos de resposta a eventos extremos, através de metodologias colaborativas. Em último lugar, sugerimos a promoção de programas de educação ambiental sobre estas temáticas, com apoio do Fundo Ambiental, e elaborar programas educativos para a televisão pública sobre estas ideias. Obrigada. Obrigada. Outro grupo, por favor. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhores deputados e colegas, uma boa tarde. Somos alunos da Escola Básica e Secundária Dr. Vieira de Carvalho, que se localiza em Moreira da Maia. Passo a apresentar-nos. Meu nome é Francisco Ferreira, a meu lado esquerdo está Ana Correia e Filipa Silva, e atrás de mim está Carolina Ramalho e Maria Vieira. Esta nossa apresentação resulta de ideias de jovens, cerca de 8.000, que estiveram envolvidos em conferências realizadas o ano passado no projeto Vamos Cuidar do Planeta. E assim apresento o tema: Fast Fashion e consumo excessivo de água. Problemas e ameaças socioambientais. Fast Fashion, que é quando as marcas produzem excessivamente a roupa, que no fim é descartada, devasta o planeta e provoca a exploração e desperdício de recursos. A produção de roupas duplicou entre 2000 e 2014, sustentada por empresas que priorizam lucro e velocidade, em vez de qualidade e responsabilidade. O custo dessa velocidade é expresso em toneladas de resíduos têxteis e emissão de gases de efeito de estufa, como, por exemplo, dióxido de carbono, metano e vapor d'água. Grande parte das peças é fabricada com fibras sintéticas, como poliéster e nylon, que são derivadas de combustíveis fósseis, como o petróleo. Essas fibras, quando lavadas, descartam microplásticos que não são conseguidos reter nas hectares e então contaminam o solo, água e cadeias alimentares. O brilho das vitrines e a enxurrada de anúncios nas redes sociais escondem um setor marcado por impactos ambientais severos e condições de trabalho degradantes, como por exemplo no Bangladesh, há pessoas e até crianças que trabalham sob poluentes químicos. Todos estes problemas que acabei de apresentar são mundiais, mas agora irei falar de um problema recorrente nas escolas do país. Esse problema é a enorme acumulação de roupas nos períodos e achados sem serem reclamados. Apercebemos-nos, depois de pesquisar, que há um consumo excessivo e desnecessário de têxteis, que, ao serem produzidos, gastam milhões de litros de água e têm impacto na qualidade dos rios e oceanos, gerando uma contaminação. A reutilização e a reciclagem de têxteis ainda não é uma realidade generalizada. Há países próprios transformados em lixeiras pelo desperdício têxtil dos países ricos. Tudo isto nos preocupa. Temos uma sociedade de consumo excessivo e desnecessário de bens com impacto nos recursos naturais e na poluição de rios e oceanos. Agradeço a vossa atenção. Passo a palavra à minha colega. Cabe-me a mim dar iniciação à nossa ronda de questões. Primeiramente, de que forma o seu grupo parlamentar tem este tema na agenda política e como podem dar mais atenção através de iniciativas políticas? Coloco-vos então uma segunda questão. Existe algum plano do governo português ou iniciativas parlamentares para apoiar a transição do setor têxtil para um modelo ambientalmente mais responsável e socialmente justo, que prioriza a durabilidade dos produtos e a utilização de materiais ecológicos? Como terceira e minha última questão, gostaria que os senhores deputados respondessem que medidas específicas temos em Portugal para reduzir o desperdício de roupas, aumento de resíduos e a poluição gerada pelo setor têxtil, particularmente no que diz respeito à emissão de microplásticos e ao descarte, abandono de roupas usadas em bom estado e não vendidas. Passo então a palavra à minha colega. Muitíssimo obrigada. Dando continuação ao discurso da minha colega, tenho a apresentar mais 3 perguntas aos senhores deputados. A primeira delas é de que forma o seu grupo parlamentar tem este tema na agenda política e como podem dar mais atenção através de iniciativas políticas. Como segunda pergunta, gostaria de vos questionar se existe algum plano do governo português ou iniciativa parlamentar para apoiar a transição do setor têxtil. Desculpe, pergunta errada. Gostaria de perguntar de que forma as políticas públicas estão alinhadas com as diretrizes da União Europeia sobre a responsabilidade ambiental na moda e a responsabilidade social das empresas de vestuário. Como minha última pergunta, gostaria de vos questionar se existe algum esforço legislativo para combater práticas como o greenwashing
que é a criação de fachadas socialmente aceitáveis e mais ambientalmente corretas por parte das empresas da moda, que afirmam ser ambientalmente responsáveis sem adotar mudanças reais nas suas cadeias produtivas ou de valorização de roupas não vendidas ou usadas. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e cooperação. Passo agora a palavra à minha colega. Os meus colegas já apresentaram o nosso tema, já propuseram algumas questões e agora trazemos também algumas propostas e desafios políticos. A nossa primeira iniciativa era então propor ao Ministério da Educação criar uma secção de vídeos informativos no YouTube da DGE, da Direção-Geral da Educação, sobre porquê e como poupar a água, como utilizamos a água, como as nossas escolhas influenciam a água disponível, a compra de têxteis e o tipo de alimentação. A importância da água, ecossistemas ribeirinhos, pradarias como o mais eficiente reservatório de carbono e vídeos de soluções de recuperação de tecidos e consciencialização para o fabrico e o desperdício têxtil. Esta medida resume-se então à produção de vídeos no YouTube da DGE sobre os temas que eu falei agora. A nossa segunda iniciativa é, por parte do Ministério da Educação e do Ministério do Ambiente, incentivarem a promover as boas práticas através de concursos e apoio a pequenos projetos. A exemplo do que já aconteceu com o Instituto de Inovação Educacional há anos atrás, apoio à publicação de livros, recursos pedagógicos de reconhecimento do trabalho e divulgação, como uma forma de valorização do excelente trabalho que se faz nas escolas sobre estes temas. Já esta segunda iniciativa refere então a necessidade de um maior apoio tanto financeiro e um maior reconhecimento do trabalho que é realizado nas escolas. A terceira proposta consiste em apoiar campanhas para refletir sobre os impactos ambientais e sociais de fast fashion, incentivando a população a adotar hábitos de consumo mais responsáveis e a valorizar a troca e compra de roupas usadas. Esta proposta consiste em maior apoio a estes temas e criar hábitos de consumos mais conscientes. A nossa quarta iniciativa é elaborar políticas que incentivem a definição de estratégias de educação e sensibilização ambiental para promover na escola e nos mídias, no sentido de combater o consumismo exagerado planeado no setor da moda, assim como estimular mercados de troca de peças de vestuário usados e encaminhamento para instituições. Já nesta iniciativa falamos na formação de normas e estratégias para maior conhecimento sobre o tema. E por fim, a quinta medida seria sobre promover programas de apoio do Governo e iniciativas da sociedade civil e com movimentos ou redes para promover um consumo ambientalmente mais consciente e reduzir a pressão pelo consumo rápido e constante. Esta medida resume-se à promoção de programas e iniciativas da sociedade para que o fast fashion tenha cada vez menos impacto no ambiente. Damos assim como concluído o nosso tema, esperamos que tenham em conta as nossas propostas e a devida importância dos assuntos abordados. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Não sei se há mais algum grupo que queira apresentar, faça favor. Muito obrigada, Senhora Presidente. Saúdo a Senhora Presidente, as senhoras e os senhores deputados. O meu nome é Nair, estou acompanhada pela Eduarda, pela Mariana, pela Luana Vasconcelos, está ali atrás, a Luana Trindade, a Mayra Monteiro, a Leonor e a Débora. Somos da Casa Pia de Lisboa, sede de Pinamanique. Vimos dar o nosso contributo para a temática dos resíduos. É com grande preocupação que reconhecemos este tema como um dos grandes problemas ambientais atuais que afetam a nossa sociedade e o nosso planeta. Estes problemas não só prejudicam os ecossistemas, mas também impactam diretamente a qualidade de vida das gerações presentes e futuras. Algumas questões centrais que apresentamos estão relacionadas à gestão de resíduos, com o foco específico na falta de recolha seletiva em escolas e a necessidade urgente de maior sensibilização e informação sobre estes assuntos para a sociedade ambientalmente mais responsável e socialmente justa. Ponto 1. Falta de recolha seletiva nos recintos escolares e desportivos. A questão da recolha seletiva de lixo nas escolas é outro ponto crítico. Em muitas escolas em Portugal, a falta de infraestruturas e equipamentos adequados e de um sistema eficiente de separação de resíduos continua a ser um obstáculo. A ausência de programas sólidos de reciclagem nas instituições de ensino
reflete uma lacuna na formação de cidadania ambiental e contribui para a falta de hábito de separar resíduos desde a infância. Ponto 2. Falta de informação sobre eficiente gestão de resíduos na comunidade escolar e desportiva. Um dos maiores desafios enfrentados por escolas e outras instituições de educação e ensino é a importância de uma gestão responsável e eficiente dos resíduos. Para que a recolha seletiva seja eficaz, é crucial que toda a comunidade escolar, professores, alunos e funcionários, esteja bem informada sobre a separação correta de materiais e qual a importância desse processo para o ambiente. Muitas vezes, a falta de recursos, formações e campanhas educativas dentro do contexto escolar resulta numa taxa de reciclagem muito abaixo do potencial. A criação de programas contínuos de sensibilização e educação ambiental nas escolas é vital para aumentar a participação ativa de todos nesse processo. Gostaríamos de colocar algumas perguntas a esta Comissão Parlamentar da Assembleia da República, abordando os problemas ambientais mencionados e procurando informações sobre as iniciativas parlamentares e políticas em Portugal, para mitigar essas questões, começando sobre a falta de recolha seletiva nos recintos escolares e desportivos. Primeira questão. A recolha seletiva de resíduos nas escolas é um ponto crítico que ainda precisa de melhorias. Que ações têm previstas implementar para garantir que todas as escolas e recintos esportivos possuam equipamentos adequados para a separação dos resíduos? Pergunta número 2. Há planos para criar um programa nacional de recolha seletiva nas escolas e recintos esportivos, promova a educação ambiental e envolva professores, alunos, atletas, técnicos e funcionários em práticas de gestão ambientalmente responsáveis dos resíduos. Passando agora para a falta de informação da eficiente gestão de resíduos na comunidade escolar e desportiva. Primeira questão. A falta de informação sobre recolha seletiva nas escolas e recintos desportivos tem sido apontada como um obstáculo à implementação eficaz da gestão de resíduos sólidos urbanos. O que está a fazer esta Comissão Parlamentar para aumentar a formação e sensibilização de professores, alunos, atletas, técnicos e funcionários sobre a importância de separar corretamente os resíduos? Segunda questão. Há algum plano para reforçar a educação ambiental como área prioritária nas escolas, clubes desportivos com formação, de forma a integrar os temas ambientais e gestão de resíduos como temas centrais no processo de formação dos jovens? Passamos agora para propostas e desafios políticos para iniciativas parlamentares. Sugerimos algumas ações concretas para que possam ser avaliadas, discutidas e implementadas através de iniciativas parlamentares pela Assembleia da República. Em primeiro lugar, implementar um sistema de recolha seletiva obrigatória em todas as escolas e clubes desportivos, acompanhado de campanhas educativas de forma a envolver os estudantes e toda a comunidade escolar e desportiva em práticas ambientais responsáveis. 2. Desenvolver programas de formação sobre a recolha seletiva, fornecendo informações claras sobre e como, porquê separar os resíduos, tanto dentro das escolas, recintos desportivos, quanto em toda a comunidade. Criar legislação que obrigue a utilização de copos, canetas reutilizáveis e dispensadores de líquidos em todos os eventos públicos e festivais, assim como em escolas e recintos desportivos. 4. Promover um programa nacional zero resíduos na escola que possa estimular projetos de redução do consumo, mas, sobretudo, de redução da produção de resíduos. 5. Criar incentivos, concursos, por exemplo, para a produção de bioplásticos nas escolas, reduzindo drasticamente, com esta medida, a produção de resíduos que originam microplásticos. 6. Criar incentivos para a organização da recolha seletiva dos biorresíduos nas escolas, também através da dinamização de compostores comunitários com o tratamento adequado e produção de composto a ser usado nos espaços exteriores. Estratégia dos biorresíduos. 7. Criar formação profissional certificada em embaixadores, consultores e auditores lixo zero. Senhoras e senhores deputados, a ação política é essencial para enfrentarmos estes problemas ambientais com eficácia.
Só com uma abordagem integrada, envolvendo políticas públicas eficazes, educação ambiental e participação ativa da sociedade, conseguiremos garantir um futuro ambientalmente mais responsável com o compromisso das novas gerações. Muito obrigada. Obrigada. Há mais algum grupo? Concluíram? Muito obrigada. E já excedemos amplamente o tempo, mas quisemos ouvir-vos, não só as vossas inquietações, as vossas interrogações, mas também as vossas propostas. Eu dava então agora a palavra aos grupos parlamentares presentes. Peço que sejam mais sucintos na resposta para conseguirmos cumprir os tempos. Por favor, quem é que se inscreve? A senhora deputada Eva Brás Pinho, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça o favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começar por cumprimentar as representantes da Associação Portuguesa de Educação de Ambiente e também estes jovens que estão cá hoje da rede Vamos Cuidar do Planeta. Eu queria começar por vos dar os parabéns pelo trabalho que desenvolveram e pelas questões que nos colocaram. Como podem imaginar, e por isso acho que é importante começar já por dizer isto, no tempo que temos para responder, seria impossível responder com profundidade às várias e boas perguntas que vocês prepararam e desenvolveram e, portanto, na impossibilidade de vos responder aqui, também espero que a Comissão de Ambiente, que sei que vos recebeu de manhã, tenha conseguido dar-vos respostas mais concretas do ponto de vista técnico, mas naquilo que diz respeito às temáticas desta Comissão, que é a Comissão de Educação, quase todos abordaram o tema da educação ambiental e nós sabemos que essa é uma das vossas prioridades e a esse propósito uma das coisas que nós vos queríamos dizer é que o Grupo Parlamentar do PSD e o Governo se preocupam também com os temas que vocês aqui nos trouxeram, não só do ponto de vista da educação ambiental, mas também nos outros temas que vocês abordaram, nomeadamente com a importância de termos um mundo mais sustentável, com a importância de combatermos aquilo que é o consumo excessivo de fast fashion, com a importância de ensinar as gerações mais novas a gerir a utilização de resíduos, e são tudo preocupações que o Grupo Parlamentar do PSD também tem. E aqui o que vos queria dizer é que o Governo está comprometido com a literacia climática e tem em vista precisamente preparar estas novas gerações, mas também dizer-vos que de algum modo estas temáticas já estão nos currículos escolares, mas ainda assim a equipa do Ministério da Educação está nesta altura a rever as aprendizagens essenciais que já há alguns anos que não eram revistas, nomeadamente no âmbito da disciplina de cidadania e, portanto, no âmbito desta revisão temos a expectativa naturalmente de que se irá pensar de que maneira é que a educação ambiental e este tipo de temáticas, portanto a transmissão dos valores de uma sociedade mais sustentável, podem estar melhor incluídas e preparar-vos melhor no âmbito da disciplina de cidadania. Mas, se calhar, também aproveitar para vos questionar de que maneira ou que temas concretos é que vocês acham que deveriam estar incluídos nos currículos, portanto, além daquilo que vocês já trabalham nas escolas, em concreto, o que é que vocês consideram que se poderia abordar. E, por outro lado, relativamente àquilo que também foi um exercício de participação cívica e de cidadania que vocês fizeram hoje, dar-vos os parabéns por virem à Assembleia da República e procurarem ter um lugar à mesa, sentar-se aqui nos lugares onde os deputados também se sentam a pensar e a contribuir e dizer-vos que o Governo, por exemplo, também está comprometido com isso. Desde logo temos uma Ministra da Juventude que é uma Ministra jovem, temos vários deputados jovens também no Grupo Parlamentar do PSD, portanto estamos também empenhados em criar espaços de diálogo e de envolvimento dos mais jovens junto dos lugares de decisão e aqui dar-vos o exemplo, o Estado português promoveu a participação de vários jovens na COP29, precisamente como uma forma de trazer jovens para o debate das políticas climáticas. E muito rapidamente, relativamente à Comissão de Ambiente, há-vos ter dado respostas mais profundas, mas também respondendo às vossas perguntas do ponto de vista técnico, avançar-vos que no que a ação climática e a transição ecológica diz respeito, nós temos por um lado o Governo está com a iniciativa da revisão do PNEC 2030, que introduz medidas mais ambiciosas de descarbonização e de resiliência climática, que incluem a aposta na neutralidade carbónica até 2050 e a expansão das energias renováveis, que nós sabemos que em Portugal temos muito potencial e o aumento da eficiência energética, mas também houve aqui grupos que falaram sobre a água, a estratégia Água que une, que está orientada para a resiliência hídrica e a gestão sustentável da água e o combate ao desperdício. Sr. Presidente, sei que me estou a alongar, vou já terminar, mas como foram várias as perguntas, dar só uma última nota também, relativamente a um investimento que o Governo tem feito na promoção da ferrovia, que é precisamente uma das formas de nós promovermos a mobilidade mais verde e mais sustentável
sustentável, e temos agora o passe ferroviário verde, que permite 20 euros por mês que toda a gente possa utilizar comboios regionais e interregionais e intercidades. E dizer-vos, só para concluir, que esta é uma luta que é de todos e que temos que estar todos envolvidos. Contam com o Governo e com o PSD nesta luta que também é vossa, e agradecer-vos mais uma vez por terem vindo aqui conversar connosco, e continuem, por favor, neste exercício de cidadania, porque precisamos de jovens a fazer este trabalho. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, faça o favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar a Associação Portuguesa de Educação Ambiental e todos os nossos jovens que vieram aqui partilhar hoje connosco as vossas preocupações, propostas e perguntas. E eu quero-vos pedir uma ajuda, porque nós temos em Portugal uma das leis de bases do clima mais ambiciosas do mundo. Tenho-vos a dizer, foi dos projetos mais bonitos que eu tive a oportunidade de fazer como deputado até agora. E muitas das respostas às vossas perguntas, desde o fast fashion até aos eventos extremos, eu já lá vou em detalhe, têm respostas na lei de bases do clima. E a nossa geração tem que ser a geração que puxa pela sua concretização. Porque, do ponto de vista daquilo que são os instrumentos que lá estão previstos muitos mecanismos para os jovens participarem. E uma das perguntas foi como é que prevenimos o greenwashing. Há um conselho científico, que é o Conselho de Ação Climática, que é para evitar que os políticos nos enganem a dizer que vão fazer muito pelo clima, mas depois não fazem coisa nenhuma. E está previsto que os jovens tenham um assento, tenham um lugar neste Conselho. E que todos os planos tenham uma dimensão de consulta pública. E, portanto, o que eu vos peço é participem, porque a verdade é que nestes 8 meses, desde que o Governo da Aliança Democrática tomou posse, esta lei está parada. E ela precisa da vossa ajuda para dar um empurrão. A verdade é que neste Orçamento do Estado, comparado com o Orçamento do Estado de há um ano atrás, há um corte de 700 milhões de euros na política climática. E, portanto, nós precisamos, de facto, de ser exigentes e ter muita atenção neste ponto. E um dos pontos é a educação para a cidadania, porque, de facto, não se percebe. O Ministro diz que não está a rever, aqui a Sra. Deputada diz que está. Felizmente já está no Programa de Educação para a Cidadania a questão da educação ambiental, já lá está, mas tem que ser mais cumprido, porque vocês sabem também como eu que muitas vezes nem sempre os professores cumprem os programas de educação para a cidadania. E fala-se muito que existem amarras ideológicas e há aqui partidos nesta casa que acham que as alterações climáticas são uma ficção ou que não são causadas pelo homem. Vocês já viram seguramente os vídeos da Rita Matias dizer isso aqui, o que é espantoso. E, portanto, precisamos mesmo da vossa ajuda. E, em relação às vossas perguntas concretas, sobre os jardins das escolas e também sobre a questão dos lixos, da recolha seletiva nas escolas, houve uma grande reforma durante o período de governação do Partido Socialista que foi passar estas dimensões da gestão do dia-a-dia das escolas para os municípios, para as câmaras. E todas as reuniões autárquicas têm um período do público para vocês poderem ir lá colocar perguntas. E no próximo ano vai haver eleições autárquicas. E os senhores presidentes de Câmara vão estar muito pressionados para fazer o que nós exigimos que eles fizerem. Portanto, lanço-vos mais um desafio. Vão às Assembleias Municipais e de Freguesia pedir para eles instalarem os lixos, pedir para eles cuidarem dos jardins das vossas escolas. São eles também que contratam as atividades extracurriculares. E, portanto, peçam a eles para as atividades extracurriculares serem fora do meio da escola para usar, como vocês diziam, o valor pedagógico dos jardins das escolas é de facto uma coisa muito importante e interessante. Do ponto de vista da fast fashion e da água, de facto há aqui um grande desafio, porque as redes sociais pressionam-nos para estarmos sempre a competir uns com os outros sobre quem é que tem as últimas modas e quem é que tem a vida mais fixe. Há um grande desafio que é sensibilizar as pessoas para o impacto ambiental. Eu recordo-me em Bruxelas, no Parlamento Europeu, cada prato tem ao lado um símbolo sobre o que é o impacto climático de cada prato. Se tivéssemos isso quando fôssemos comprar roupa H&M ou assim, se calhar comprámos roupa que fosse mais sustentável, tal como naquele momento eu escolhi não comer o bife, porque o bife tinha uma cor vermelha e a salada tinha uma cor verde. E portanto isso pode nos ajudar a empurrar. Mas há uma dimensão de custo à qual nós não podemos fugir. E é por isso que há 2 mecanismos previstos na Lei de Bases do Clima, mas também nas normas europeias. Uma delas é um mecanismo de carbono transfronteiriço, que é importações, roupa que venha do Bangladesh, como vocês disseram, com um alto impacto ambiental, tem que pagar impostos mais caros. Por outro lado, quem tiver compras sustentáveis, nomeadamente em termos de
consumo sustentável, tem direito a deduzir isso numa coisa chamada o IRS verde, que foi criado na Lei de Bases do Clima. E, portanto, já não tenho muito mais tempo, apenas sobre os eventos extremos dizer-vos que está prevista a criação de um atlas de risco climático que vai identificar onde são as zonas de risco e que depois possa também ter um fundo de garantia que vá promover as escolas e as pessoas a minimizarem estes riscos, a terem em conta as prevenções que vocês disseram, a formação. Portanto, estas coisas estão, de certa forma, lá plasmadas, mas elas não vão sair do papel para terminar se não for a vossa ajuda. E, portanto, termino como comecei. Precisamos mesmo da vossa ajuda para executar a Lei de Bases do Clima. Obrigada. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Maria José Aguiar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós vamos intervir os três e vamos controlar o tempo. Portanto, eu queria começar por agradecer e saudar a vossa preocupação ambiental, que no fundo não é só vossa, ao contrário do que é dito aqui, é de todos e também é do Grupo Parlamentar do Chega. Relativamente eu vou direto às questões que vocês foram colocando, porque muito recentemente saí da escola, porque sou professora e sei as vivências que vão sendo passadas na escola. Mas indo àquilo que vocês aqui falam, acho que realmente vivemos numa sociedade que se desenvolveu extremamente consumista, não só ao nível do que falaram, ao nível do consumo das roupas, mas de todos os outros, até a nível alimentar. Há muito desperdício e tudo isso prejudica e vai causar danos ao nosso planeta. É preciso, efetivamente, uma recolha seletiva de lixos. Há campanhas que já vêm muito de trás, mas que se foram perdendo ao longo dos tempos. Portanto, houve, há uns anos atrás, alguma preocupação ao nível dos ecopontos. Neste momento, perdeu-se muito, um bocadinho esse reforço ou esse enfoque. Também relativamente aos planos de emergência que vocês falam, sim, eu vivi muito tempo nas escolas em que se faziam muitos simulacros nas escolas para prevenir os alunos para problemas que poderiam acontecer. Perdeu-se, também se foi perdendo ao longo destes tempos. Mas, entretanto, paro por aqui, dou a palavra ao meu colega aqui, o deputado Barreira Soares. Muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado por vocês terem vindo e já vi que temos um excelente futuro, que o futuro está em boas mãos. Eu prometo que não vos vou amassar tanto quanto o deputado socialista, mas de qualquer forma vou-vos colocar aqui, vou ser breve e vou-vos colocar questões, aliás, vou tocar em questões que vocês falaram muito importantes. Uma delas foi a água. A água, de facto, dizia aqui o seu deputado do Partido Socialista, que nós não estávamos atentos para as alterações climáticas. Estamos. As alterações climáticas existiram desde sempre. Se vocês forem ao livro de História, já se falava em longas secas, já se falavam em longos tempos de inundações. Portanto, isto é algo que no nosso planeta nos tem vindo a assoar e é preocupante. Devemos estar preparados e devemos começar a poupar, porque os recursos que nós temos, os nossos recursos, devemos poupá-los logo a partir de dentro de casa, na escola, poupar a água, ter equipamentos sustentáveis que consigam minimizar os custos da água, não só nos poupam a carteira, como poupam também recursos que são mal geridos por partidos como o Partido Socialista, que, por exemplo, teve cá 8 anos e não conseguiu aprovar a nossa proposta da autoestrada das águas. Portanto, era uma forma de nós direcionarmos a água de onde há mais água para zonas de onde há menos água. Foi chumbado. Portanto, não estão muito preocupados, gostam muito de falar, falam muito bem, efetivamente, mas quando toca à prática de o fazerem, são 8 anos de um deserto sem água nenhuma. Por forma que é importante vocês abrirem a vossa mente, perceberem o que é que está a acontecer. A água, nós hoje em dia construímos muitas vezes em locais onde não devíamos construir, em locais de alagamento, quando chove, no tempo da chuva, chove. E rapidamente se vê no inverno, onde chove, inundações, e no verão, quando não chove, há seca. Se houvesse um bom recurso, um bom aproveitamento da água, isso não acontecia. Muito obrigado, já me estão aqui a dizer que já esgotei o meu tempo. Muito obrigado a todos. Sra. Deputada Luísa Ariosa. Sr. Presidente, muito obrigada. Queria agradecer aos professores que estão aqui presentes pela iniciativa de terem trazido os vossos alunos. Nós normalmente falamos nos alunos e esquecemos dos professores, mas eles são a pedra basilar e são eles que vos ensinam e vos dão o conhecimento. Por isso, meninos,
tomem nota que professor para vocês tem que ser alguém que vos ajuda sempre. E a minha intervenção vai ser no sentido de vos dizer que vocês são muito mais importantes do que vocês pensam, porque vocês são o futuro. E estas preocupações todas que vocês mostraram aqui são preocupações que vocês podem pôr aos vossos professores, confiar neles e esperar que isto entre no plano anual das atividades. Vocês tiveram ideias ótimas sobre as hortas, sobre as visitas de estudo que muitas vezes vocês fazem ao ar livre. Isso tudo são coisas que vocês podem participar. E depois têm que ser também muito responsáveis do que vocês pedem, porque está certo que as câmaras é que vos ajudam e vão colocar lá, imaginem os ecopontos, mas depois vocês têm que ter a responsabilidade de colocar lá todos os resíduos. E vocês terão que ajudarem-se uns aos outros, porque isto é um trabalho coletivo. Queria-vos dizer que o Partido Chega está muito preocupado com as questões ambientais e também com a sua prevenção. Muito obrigada, meninos, e um Santo Natal para todos. Muito obrigada. Eu então dava a palavra só para um encerramento muito breve ao Sr. Dr. Joaquim Ramos Pinto, ou sim, faça favor. Muito obrigado por nos acolherem, por terem disponibilizado este espaço a estes jovens que certamente vão continuar a fazer um trabalho de casa, vão continuar a pesquisar um bocadinho mais sobre o que são as leis publicadas nesta Assembleia da República sobre estes temas. Portanto, este ano a ideia é continuarmos a acompanhar estas temáticas e ver de que forma elas estão a ser então desenvolvidas pela Assembleia da República. Dizer que da parte da Associação Portuguesa de Educação Ambiental fazemos esta ponte entre as organizações, as instituições democráticas, as organizações desde o nível local até ao nível europeu e apoiar e facilitar estes canais de comunicação entre estes jovens e os nossos decisores políticos. Gostaríamos de ver, a partir desta Comissão Parlamentar de Educação, algum trabalho ou o trabalho que for possível no âmbito da fiscalização do Governo relativamente aos temas que são aqui colocados e também influenciar medidas, porque é esse também o papel dos Srs. Deputados e Sras. Deputadas, medidas que possam ajudar a reforçar a educação ambiental nestas escolas, que possam enquadrar programas de financiamento, como foi referido, através do Fundo Ambiental. Existem medidas, já existiu da educação, foi também referido, programas a partir da educação que financiam pequenos projetos. Às vezes 1000 euros numa escola pode ajudar a desenvolver o impacto de algumas, se calhar, dezenas de milhares de euros, quando outras organizações poderiam fazê-lo. E, portanto, o impacto educativo, o impacto social que estes projetos podem nos trazer. Dizer que o trabalho que é feito é um trabalho de rede, é um trabalho que pretende ajudar a construir uma consciência cívica, e reforço, como já tinha dito, e fazer com que estes jovens também façam parte da solução. Era isto que pedíamos, que se encontre através dos mecanismos que possam existir na Assembleia da República, proporcionar espaços de participação, de ouvir. Foi falado aqui a questão da possibilidade de os jovens poderem estar quando há consultas públicas, mas os jovens precisam de ser ajudados, é preciso de haver publicidade. A nossa televisão pública portuguesa não tem publicidade, não tem espaços de participação destes jovens. Então, isso pode sair a partir da Assembleia da República, criar um espaço educativo na televisão para que estes jovens possam estar, possam apresentar os seus trabalhos, porque nas televisões públicas aparecem os problemas ou o mediático, mas o educativo, o pedagógico não aparece. Então é função dos seus deputados e suas deputadas fazerem com que o Governo possa criar um espaço público de televisão para que os projetos educativos sejam, através de arranjar um regulamento, as escolas candidatam-se, as escolas propõem-se e apoiar estes projetos que são, a grande parte deles, invisíveis. Temos um trabalho meritório dos professores, como foi referido, das professoras, destes jovens que se esforçam em muito trabalho de voluntariado. Este trabalho tem que ser reconhecido a nível nacional e não está a ser reconhecido. Portanto, este é um primeiro passo. No 2025 esperamos poder continuar a trabalhar convosco, esperamos que nos possam proporcionar a estes ou outros jovens desta rede, porque eles vão sendo eleitos ou vão sendo identificados
para vir. De qualquer das formas, eles sabem que estou a representar aqui uma comunidade, este ano de 8.000, esperemos que cheguemos aos 20.000 estudantes a trabalhar nesta rede. Obrigado, também um bom Natal, desejar, e continuamos a trabalhar em conjunto. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Agradecemos ao Dr. Joaquim Ramos Pinto e à Dra. Bela Dutra, da Associação Portuguesa de Educação Ambiental, aqui presentes na mesa, a todos os senhores professores, senhoras professoras que acompanham estes jovens, e a todos vós, muito obrigada pelas vossas sugestões, pelas vossas propostas e, sobretudo, por este compromisso cívico para construirmos um futuro melhor e um amanhã mais sustentável. Senhoras deputadas, senhores deputados, muito obrigada a todos. A senhora deputada Inês Barroso está-nos a propor que façamos uma foto aqui de conjunto no final da sessão para marcar um momento e então falo-emos. Muito obrigada, dou por encerrada a sessão. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigado.